Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt. Hoje um dia bem negativo para a Vale, mas antes de qualquer coisa, antes de chover no molhado, eu quero esclarecer que isso daqui não foi uma opção pessoal. Então, antes que vocês comecem a julgar a desconfiar do meu julgamento e acreditar que eu perdi a cabeça e que eu fiquei insano, eu tenho total noção de que esse daqui não é o melhor visual para mim. Então, o que aconteceu foi que a quimioterapia começou a deixar uns buracos na barba e no cabelo. Então eu resolvi fazer a coisa que eu considero mais madura e simplesmente assumir tudo e tirar tudo para não ficar com aqueles, para não ficar parecendo um cão sarnento. Então, continuando, a gente teve aí um dia bem marcante para a Vale. Eu não vou ficar chovendo no molhado e falando das mesmas coisas que todo mundo fala, porque assim, se você está na Vale ou está pensando em comprar Vale ou em entrar vendido na Vale, você já sabe tudo o que tem para saber do evento de Brumadinho. O que eu quero avaliar é o quê? O que a gente faz agora, né? Você está aí, a gente vê que, eu achei que ia ser mais hegemônico, mas a gente vê que está bem dividido os analistas entre entrar comprado em Vale e aproveitar aí um upside que o Bradesco BBI, por exemplo, foi em 60%, ou então não participar, não operar. A gente viu bastante gente falando para tomar cuidado e ir com receio, porque a coisa pode complicar. E ao mesmo tempo a gente vê gente falando que vai ser muito negativo. Pouca na minha opinião, mas vê gente falando que pode ser muito negativo. A gente viu a Vale cair aí 24,52% no fechamento de hoje. É uma porrada, talvez injustificável, talvez justificável, mas por que o meu ponto é o ponto que eu vou fazer no final? A gente, quando trabalha com investimento, a gente sempre trabalha com restrição orçamentária. A gente nunca tem o dinheiro suficiente para investir em todos os ativos ao mesmo tempo e, mais do que isso, para simplesmente diversificar wildly, né? sem qualquer tipo de restrição. Tendo isso em vista, a gente tem que sempre avaliar qual é o ativo mais interessante. E eu considero, minha opinião, que a Vale tem uma questão, alguns riscos que para mim não tornam ela, a empresa pode ser boa, pode sim ter esse upside, eu não vou mentir, eu me coço às vezes de botar um dinheiro ali, porque uma paulada de 25% raramente tem uma justificativa justa, geralmente é pânico. Então, assim, sim, me dá uma vontade de botar dinheiro ali, sim, eu sinto aquele FOMO, aquele fear of missing out, o medo de perder aquela subida, mas eu me controlo por quê? Porque tem outros ativos onde a tese de investimento faz mais sentido do que nesse caso. Quais são os pontos aí que eu quero colocar? Primeiro ponto, a Vale é baseada, carro-chefe, em uma commodity que tem o preço influenciado demais pela economia global. E o que a gente tem visto hoje em dia é essa economia global querendo começar a entrar numa derivada negativa. E especialmente países que dependem de construção civil e que estão expandindo demais, ou seja, os emergentes, e em especial a China, a gente começa a ver aí uma batida no limite do quanto eles conseguem ainda manter esse ritmo forte. No caso da China, por exemplo, a gente já está vendo eles começarem, há muito tempo a gente está vendo isso, mas agora mais fortemente eles usarem o quê? Medidas expansionistas fiscais para poder manter esse crescimento forte. O problema da medida expansionista fiscal, e aí eu vou usar um exemplo que está relacionado com a minha vida, funciona mais ou menos como a quimioterapia. Até uma certa quantidade, ou seja, até um endividamento do país X, que esteja casado com a capacidade de produção dele, aquilo dali é super positivo e de fato faz a economia andar e dá um boost aí. A partir de um certo ponto, começa o quê? Começa a matar o paciente mais do que ajuda. Então, o que a gente vê é que a gente vê aí por Bloomberg Surveillance, a galera do Oppenheimer Fund, um pessoal que eu considero um pessoal consciente da coisa, o pessoal do Market Watch, e por aí vai, falando e começando a questionar demais esse ponto. Até que ponto a gente consegue manter aí um país equilibrado com aquele nível de endividamento que ainda está subindo mais ainda, cortando o compulsório, que permite mais empréstimo, o mercado privado já está tomado em dívida bastante, então a gente começa a ter um questionamento de até quando a China vai manter isso. Tá? Outro ponto, a gente tem aí uma mentalidade global que é antiglobalista, antiglobalismo, antiglobalização. Desculpa pela invenção de termos anterior, antiglobalização. Nessa medida, o que acontece? Você pode ter aí efeitos que são positivos ou negativos para algum setor ou para um outro país. O Brasil, por exemplo, se aproveita da questão da guerra comercial China e Estados Unidos pela soja. A Minerva, que eu falei inúmeras vezes, está se aproveitando para ganhar mercado. Mas, em geral, o aumento de custo de transação, ou seja, o aumento de taxação, a dificuldade de transportar itens e mercadorias entre países, acaba tendo sempre um efeito negativo para o globo, para o país como um todo, para o planeta como um todo.
Então, isso daí vai ser mais um tool, vai ser mais uma presilha no crescimento global. O que, para quem produz uma commodity que é vendida no mundo todo e que depende basicamente do crescimento global forte, pode ser um ponto que fique algo bem negativo no futuro. Então, isso é mais um negativo ali que me incomoda com a Vale. Além disso, a gente viu que eles passaram pela... Aí falando mais da Vale, a gente viu que eles passaram pelo desastre lá de Mariana, que eu até acho estranho chamar de desastre, porque a gente tem que ver até que ponto aquilo ali foi negligência. Mas o desastre de Mariana eles passaram muito tranquilo. E era um outro governo. O governo atual, uma das bandeiras dele é ser justamente o oposto, o contrário do governo anterior. Então isso já deve empurrar eles a terem uma agressividade maior. Agressividade aí, desculpa o termo, mas acho que é um termo consideravelmente apropriado, uma agressividade maior no sentido de como atuar em cima disso com relação a judicial, a questão de regulamentação. Então, a Vale pode acabar virando um exemplo. E esse ponto do exemplo é um outro ponto. O governo atual tem como uma outra bandeira o fato de não salvar ninguém que fez coisa errada. E a Vale entra aí como um exemplo muito na tampa, muito bom para eles, para mostrar, de fato, esse comprometimento que eles têm com a seriedade da gestão, a seriedade do tratamento com companhias, a diferenciação de uma companhia que opera direito, opera sério, e uma companhia que opera, vamos chamar de nas coxas, usando um termo chulo, tá? Então, isso daí faz com que o quê? Não é que a Vale não pode dar upside, não é que a Vale não é interessante, é que para mim a tese de investimento de outras companhias que eu tenho citado faz muito mais sentido do que a tese de investimento da Vale, que a gente vê aí está indo na direção de uma derivada negativa, e vocês sabem como para mim derivada é importante. A gente já viu aí 12,1 bi até agora de bloqueio judicial, então isso daí, à medida que vai piorando, pode trazer a Vale mais para baixo ainda. Pode ser que não, pode ser que sim. Eu prefiro empresas que tenham uma tese mais clara de investimento. Agora, falando mais de você está dentro da Vale, uma porrada de 25% num dia, honestamente, é complicado dizer para você o que fazer, porque para mim dependeria muito do quanto eu tenho alocado ali dentro e do quanto eu estou disposto a comprar aquele peixe e ir até o final. Tá? Para você que está pensando em entrar, eu desaconselho veementemente, porque sim, ela pode subir, mas você aloca capital agora e você entra naquela empresa e toma mais uns 10, 12% de porrada, você vai ter tomado uma decisão possivelmente negativa, e se essa decisão for negativa, você vai ver uma série de ativos explodindo no 2019, com reforma da Previdência e por aí, e possivelmente vai estar ali preso tentando recuperar o seu ganho. Então, eu propriamente não aconselho. Se você está de fora, eu me manteria de fora, estou de fora, me mantenho de fora. Aqui eu falo do que eu faço. O cara que tomou 25%, talvez fazer um preço médio seja interessante, até para você não depender dos 20%, não vai ser 25% para cima, né? Vai ser consideravelmente mais, mas você talvez não depender tanto daquela porrada para cima para poder recuperar o seu capital inicial, ou então sair e amargar o prejuízo mesmo. Não tem nenhuma vergonha nisso. Se você vê outras opções interessantes na Bolsa, acho que nada vergonhoso de assumir a porrada, engolir o sunk cost e tocar para frente. De qualquer forma, vídeo longo, um bom dia para todo mundo, um bom final de dia. Sinto muito para quem estava em Vale, não torço para isso acontecer, e acho triste quando o pessoal toma uma porrada dessa por causa de um cisne negro, por causa de um Black Swan desse jeito, que vem na lata. De qualquer forma, a gente se fala amanhã. Eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.